verdadeira gratidão, ela não começa nas circunstâncias, mas na identidade que nós temos em Jesus. Ou seja, quem nós somos em Cristo. Muitos só agradecem quando recebem algo. Porém, a Bíblia nos chama a agradecer não porque nós recebemos algo, mas porque nós pertencemos a Jesus. Tudo que somos, tudo que temos, é porque nós estamos em Cristo. E Deus permite que dentro da missão dele, nós participemos dessa missão. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Mas Deus permite, nos dá o privilégio de participar da missão que é dele. Independente se nós temos, a Aparecida falou que às vezes nós só somos gratos a Deus quando a gente tem um emprego, quando a gente tem dinheiro na conta, quando a gente está bem de saúde. Mas pense um pouco comigo, se tudo que você tem, tudo que eu tenho, fosse tirado agora, e você descobrisse que você não tem nada, a não ser Cristo, isso traria alegria à sua vida? Ou será que nós só somos alegres porque nós temos isso e isso? Às vezes eu fico pensando que muitos de nós esquecemos do que Paulo escreveu no livro de Colossenses, quando ele diz assim, de maneira bem simples: e sede agradecidos. Você tem motivos para agradecer a Deus? Ou eu tenho motivos para agradecer a Deus? Temos, né? Todos nós aqui temos, vamos ser sinceros. Todos nós temos vários motivos para agradecer a Deus. E eu queria dizer a você que a gratidão, ela não é um acessório. A gratidão é um fruto natural de quem sabe aonde está em Cristo. A gratidão, ela leva eu e você a entender que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gratidão faz com que eu e você entenda que Cristo está nos conduzindo na missão que Ele tem nos dado. Talvez a missão que a Aparecida teve e está tendo hoje é bem maior do que a nossa missão, ou a missão que Deus tem nos dado. Talvez hoje, olhando para a vida dela, eu e você, a gente consiga contemplar de uma forma bem mais visível o quanto Deus é poderoso. Só para os irmãos terem uma ideia, só a anestesia que ela tomou na cabeça e que ela ficasse consciente foi de 9 até 12h30. E ali, depois disso, até 5 da tarde, a cirurgia. E eu e você não podíamos fazer nada. Apenas orar e descansar no Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Esse texto é bem conhecido. Eu queria ler apenas 3 versos desse texto. Colossenses 1, verso 12, 13 e 14. Colossenses 1, verso 12, 13 e 14. O texto da Bíblia nos diz assim: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É interessante, meus queridos irmãos, que ao ler esse texto, Paulo ele nos ensina algumas lições, não só aos irmãos em Colossos, mas a nós também. Em primeiro lugar, se você atentou à leitura, Paulo no versículo 12 diz: dando graças ao Pai. A graça é dirigida a alguém.
É como se nós pudéssemos dizer assim: a gratidão tem um endereço. E qual é o endereço da gratidão? É o Pai. Então nós estamos aqui agradecidos a Deus, que usou as nossas vidas na vida da minha irmã, e que tem usado a vida da minha irmã nas nossas vidas. Ou seja, nós precisamos dar graças a Deus, mas também nós precisamos entender que nós não estamos em um castelo sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós, de fato, precisamos entender que somos um corpo. E um corpo, membro, depende um do outro. Mas acima de tudo, a gratidão aqui, ela deve ser a Deus, não a sorte. Não é como alguém pode dizer: eita, tu teve sorte, escapou. Não usa essa expressão? Não foi sorte, nós sabemos disso. Foi Deus. E essa gratidão deve ser direcionada a Ele. É como se nós reconhecêssemos em palavras que Deus, Ele teve toda a iniciativa de cuidar, usando pessoas não crentes e crentes, como Ele usou em toda a Bíblia pessoas assim também. Lembram do rei Ciro? Lembra até mesmo em um momento Nabucodonosor? Deus, Ele usa quem Ele quer, e Ele age da maneira que Ele quer. Ele é soberano, e Ele fez isso, e nós precisamos agradecer a Ele. O texto diz: dando graças ao Pai. Quantas vezes nós temos agradecido a Deus? Por exemplo, hoje nós estamos agradecendo a Deus aqui simplesmente porque somente Deus agiu na vida da nossa irmã em Cristo, ou porque Deus também, por meio dessa doença, desse sofrimento na vida dela, dessa, muitas vezes, luta, Deus nos ensinou também? Um outro ponto que eu queria demonstrar aqui é que nossa gratidão, ela está centrada em Deus. Isso não quer dizer que eu não vou agradecer a você, não. Eu vou agradecer a Deus que usou você, mas eu devo também agradecer a você. Paulo agradeceu, o Senhor Jesus agradeceu, os profetas também em momentos agradeceram, mas a gratidão, ela tem um endereço certo, e nós podemos agradecer a Deus de onde nós estamos. Lembra da oração de Jonas, agradecendo a Deus por tudo que ele passou ele estava no ventre do peixe. Aquela oração a Deus expressa uma confissão, mas uma gratidão também, e Deus ali lança ele, depois ele endurece o coração dele, né? Mas lembra, a gratidão é real. E qual seria mais o motivo dessa gratidão de Paulo? Ele diz assim, verso 12: damos graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo, em uma outra versão, vai dizer que vos fez idôneos. E essa palavra idôneo é como se Paulo estivesse dizendo assim: irmãos e irmãs, eu quero agradecer a Deus porque Ele nos tornou apto, Ele nos capacitou, Ele nos tornou competente, Ele nos qualificou para, e o texto vai dizer, né, a participar da herança dos santos. O que é herança, irmãos? Herança é tudo aquilo que os nossos pais deixaram para nós. E a maior herança que um pai, uma mãe deixa para o filho é a sua vida com Cristo, é o seu relacionamento com Cristo. Porque vocês bem sabem, se não um dia vão saber, se tem irmãos e irmãs, que muitas vezes a herança se torna uma disputa, uma briga, e às vezes até morte entre os irmãos, né? Não sei se você já observou isso. Uma herança como casa, terreno, dinheiro na conta ou coisa desse tipo.
Mas a maior herança que um pai deixa para o seu filho e a sua filha é a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. E quando Paulo diz aqui que Ele nos capacitou, que Ele nos fez idôneo a participar dessa herança, Paulo está dizendo assim, em outras palavras, que ele não era capaz, por si mesmo, de participar da herança espiritual. E por quê? Nós não somos capazes de ir para o céu, ou de ter uma vida com Deus, por conta de nós mesmos. Primeiro, Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos sem Jesus. Mas ainda, lá em Romanos 3:10, do 9 em diante, até o 21, ou antes do 21, vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, Deus teve que nos tornar aptos para poder participar dessa herança. E aqui tem algo de profundo em termos teológicos. A incapacidade humana, ela é real na vida de todo ser humano, mas a soberania de Deus, ela é real também quando Ele quer salvar esse ser humano, ou quando Ele quer fazer com que esse ser humano olhe para Ele. É como se, nesse momento, como a Aparecida falou aqui, ela consegue contemplar de forma bem mais forte essa participação. E hoje, talvez ela, de maneira bem mais profunda, ela olhe para as coisas que o mundo oferece e tudo mais, e ela consegue ver assim: isso para mim não faz sentido. Faz sentido para mim é uma vida com Deus. Essa é a capacitação que Deus dá, é a qualificação que Deus dá. Eu tenho dito isso, irmãos, e eu queria que você atentasse para isso. Quanto mais próximos de Deus, mais afastados do pecado nós vamos estar, e mais nós podemos repetir como Paulo disse: eu considero tudo como esterco por causa de Cristo. Ou seja, quanto mais próximos de Deus, nós vamos dar graças a Ele. Mas quanto mais ou próximo do pecado, nós vamos achar que é nós. E nós vamos não demonstrar gratidão a Deus, porque eu estou fazendo. A minha vida cristã é por meu esforço, é isso, e não é. É Deus que efetua em nós, tanto querer como realizar. Ou seja, nós, eu e você, não somos, e eu queria que você gravasse isso junto comigo no coração, eu e você não somos de Jesus porque nós somos bons. Não. De fato, nós somos de Jesus porque Ele nos qualificou para sermos dele. Ele nos qualificou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, nos chamou, e um dia nos glorificará. Teremos um corpo sem pecado, mas isso tudo por conta de Jesus. Então, a gratidão, ela não é por conta do mérito que nós temos. A gratidão, ela nasce de uma consciência de que a graça de Deus, ela foi manifestada a nós, através de Jesus Cristo. Lembre-se disso. E aí o texto termina, o verso 12, dizendo: para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, aqui é gratidão pela posição que nós temos em Jesus. Tem muitos crentes aí que estão desanimados. Alguns teólogos chamam isso de crentes que estão em manutenção. Sabe o que é um crente que está em manutenção? É um crente que vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa. Não evangeliza, não ora mais, não lê a Bíblia, não se esforça. E muitas vezes, por conta de estar na carne, reclamam de tudo, mas não tem um coração grato. Reclama do ar-condicionado,
reclama das cadeiras, da pregação, do louvor, só sabe reclamar, não tem um coração grato, não entende que Deus salvou e fez com que ele participasse da herança dos santos na luz. E aqui no Antigo Testamento, quando nós olhamos para a herança, pensando no Antigo Testamento, Israel ele recebe um território, mas Israel recebe a lei, Israel recebe responsabilidades diante da herança que ele recebe. E nós, irmãos, abre aí os 10 ouvidos que você e eu temos, os 50 ouvidos. Nós, quando pensamos no Novo Testamento, de forma bem mais perceptível, nós recebemos Cristo, nós recebemos a salvação, nós recebemos a vida eterna, nós recebemos a comunhão com Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Só que muitas vezes o nosso coração não é grato. Nós estamos como aquelas igrejas de Apocalipse, o nosso amor está esfriando. E o que é isso? É um crente que vive em manutenção. Não há mais luta contra o pecado, não há mais desejo de servir. Como é que eu vou ter um coração grato? Como é que eu vou viver com os santos na luz? Lembra, nós fomos tirados do império das trevas. Olha o versículo 13: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, nós fomos tirados das trevas e nós fomos colocados em um ambiente novo. Um ambiente novo nos possibilita luz. Luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não andará nas trevas. Jesus também, ele disse: eu vos dou vida, eu não a dou como o mundo a dá. Meus irmãos, não tem para onde a gente correr, a não ser ter um coração grato a Deus por essa participação com os santos na luz. E deixe-me dar um exemplo aqui. Talvez nós vamos sentir isso de uma forma bem mais forte quando a gente viaja para uma cidade que não tem uma igreja, que é só você de crente, como se você fosse para um país perseguido e só você é crente lá. Aí você vai sentir saudade da igreja, aí você vai parar de falar mal da igreja, de reclamar da igreja. Você vai dizer assim: como eu sinto falta dos meus irmãos, como eu queria ter um irmão aqui, uma irmã para eu poder abraçar, para eu poder crescer junto com eles e assim poder falar da Bíblia. Não tem ninguém aqui, não tem nem tradução da Bíblia nesse país. Só eu tenho a minha Bíblia e só eu sei ler. Paulo, ele usado por Deus, ele fala que nós somos tirados das trevas e colocados em um ambiente totalmente novo, a luz de Deus, a luz da verdade, a luz da santidade. Hoje, os crentes que enxergam bem, conhecem bem o Evangelho, eles deveriam viver com um coração mais grato a Deus, mais grato a Deus. E aí, o cristão que vive com esperança, ele de fato, ele vive com esperança porque já tem uma herança garantida. E qual é a nossa herança garantida? É a nossa vida. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Como a Aparecida disse, e como a Bíblia diz, nós não vamos levar nada desse mundo, nada. Mas uma coisa vai nos acompanhar. Quando nós ganhamos almas para Jesus, quando nós vivemos de maneira mais fiel ao Senhor, quando nós perseveramos, há coroas, a Bíblia fala, mas também há galardões. E quando nós, como crentes, vivemos isso, nós vamos de fato entender que a gratidão é saber que a nossa herança não está em risco. Porque lá em Romanos 12 diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente,
nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus, nada. Então, por mais que minha irmã teve um câncer, meu irmão teve um câncer, ou qualquer outra coisa, o câncer não pode tirar deles o que Deus já deu. A esperança de vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. Em outras palavras, meus irmãos, nós precisamos dizer com toda a certeza do nosso coração, para que as pessoas possam ouvir que meu coração é profundamente grato ao Senhor. E Paulo expressa essa gratidão dizendo o que Deus fez. No verso 13 ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do seu amado Filho, do Filho amado. É impressionante porque Paulo está dizendo aqui que o império das trevas é um governo, e o império das trevas é um governo, não qualquer governo, é um governo satânico, é um governo de pecado, é um governo de alienação espiritual, ou seja, as pessoas estão tão alienadas, tão sem entendimento, sem compreensão, que elas não entendem que pertence a um governo satânico, e que Cristo vem, morre numa cruz, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, para nos libertar desse império satânico. E agora, meus irmãos, agora, Ele nos dá, de fato, a oportunidade de não mais ser escravos do pecado. Não mais. Talvez alguns crentes aqui estão lutando, como eu, todos os dias contra o pecado. Mas o pecado não pode mais nos escravizar, porque Cristo nos libertou. Mas pastor, eu tenho lutado contra o pecado da ira, contra o pecado da avareza, contra o pecado da idolatria, contra o pecado esse, e eu não tenho força. Talvez você está lutando sozinho ou sozinho. Quando você e eu agimos como o filho pródigo, lembra? Ele saiu, ele se atolou na lama do pecado, e um momento da vida dele, ele caiu em si. Quando eu e você caímos em si e entendemos, rapaz, Deus me libertou, me deu uma nova vida, eu preciso viver essa nova vida. Por isso a imagem aqui é forte, irmãos. Quando Paulo ele diz que nós estávamos escravizados, a imagem é forte. Nós podemos dizer com toda força e enfatizar com toda força que o pecado ele sempre escraviza. Pode ser qual pecado for. Crianças podem ser escravizadas no pecado. Jovens podem ser escravizados no pecado. Adultos podem ser escravizados no pecado. Todos nós. E somente uma pessoa pode nos libertar. Não é vir à igreja. Algumas pessoas acham que vir à igreja são libertos do pecado. Não são. Tem crentes na igreja que estão escravizados ao pecado. A única pessoa que pode nos libertar é Cristo. E nós precisamos, de fato, ter um coração grato a Ele. Porque a gratidão, ela nasce, ou ela vai crescendo da memória de que nós éramos algo e de que nós fomos libertos. De que nós vivíamos uma vida e de que Deus nos transportou, né? Os dois aí direcionamentos. Ele nos libertou, Ele nos transportou. Ou seja, Ele liberta aqui. Não, agora você é meu. Agora eu vou botar você aqui, ó, numa nova posição em Jesus Cristo. E aí, diante disso, quanto mais nós entendemos a nossa antiga escravidão, mais nós vamos valorizar a liberdade que nós temos hoje em Cristo Jesus, né? Quantas vezes eu escuto irmãos, né? Por exemplo, lá em Farias Brito tinha um irmão que ele era drogado, ele usava crack, ele usava maconha, ele usava cocaína.
E Deus agiu de uma forma tão grande. Só para vocês terem uma ideia, o nome dele era Pó. O apelido dele era Pó. Só para vocês terem uma ideia de como era a vida dele. Hoje, o nome dele é Alves, na cidade. Muitos chamam de Irmão Alves. Hoje ele tem um projeto com quase 200 crianças ensinando futebol. Ele tinha uma vida antes. Deus mudou essa vida. E Deus nos transporta exatamente para o reino do Filho do seu amor. Nós temos uma nova cidadania, meus irmãos. Nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor, não mais ao reino das trevas. E o interessante de tudo isso é que o verbo aqui, nos originais ou no grego, ele é autodefinitivo. O que significa isso? Como um povo deportado de uma nação, levado para outra nação. A ideia é, nós não mais pertencemos ao reino das trevas. Talvez alguns crentes aqui tinham uma vida muito preguiça no passado, como eu. Quantas vezes eu dei trabalho à minha mãe, meus irmãos sabem disso. Eu bebia. Quantas vezes eu não fui para a mansão do forró, do Sítio Siqueira, para a pracinha da Parangaba, chegava bêbado, às vezes meus colegas traziam eu. Hoje, se você colocar aqui uma dreia, um litro de dreia, cerveja, um litro de cachaça, para mim não faz mais nenhum sentido. Mas é porque eu tenho força, isso e aquilo? Não! Deus me transportou do império das trevas para o reino dele. O reino dele não permite isso. Não permite. O reino dele não permite que eu mais viva no pecado. E eu devo honrar o meu rei. Por isso, não apenas fomos livres, mas fomos transferidos para outro reino. Agora nós pertencemos a um reino. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é o mundo, é Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Ele governa sobre nossas vidas. Se o Brasil vai ser isso ou aquilo, ou se o mundo vai ser isso ou aquilo, a gente deve entender que Deus ele tem um plano eterno. E que esse plano eterno vai se cumprir. Independente de presidente, de isso ou aquilo, onde eu moro ou não. Não. Deus tem um plano. Deus tem uma missão. E a igreja, nós, eu e você, devemos participar dessa missão. E isso só é possível quando nós temos um coração grato. Ser cristão não é apenas ser salvo. Ser cristão é mudar de reino. Ser cristão é mudar de governo. Ser cristão é mudar de identidade. Se você está nessa igreja e não tem vivido isso, cabe aqui um check-up. Se você que está aqui é um crente e não tem vivido isso, cabe aqui uma avaliação da sua fé. É sentar, é ver se de fato você está na fé, se de fato Deus mudou sua vida, ou se apenas você é um frequentador, frequentadora de igrejas. É aquela pergunta, irmãos e irmãs, eu e você estamos vivendo como cidadãos do reino? Nós somos gratos a Deus diariamente? Porque o apóstolo Paulo, ele diz no verso seguinte, no verso 14, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Estamos caminhando para o fim, irmãos. Redenção, temos uma cidade bem próxima aqui. Eu gosto muito de usar o exemplo dessa cidade de Redenção. Os estudiosos dizem que Redenção foi a primeira cidade do Ceará a libertar os escravos. E se você entra ou passa na cidade, você vai perceber uma estátua com correntes e quebrada. Redenção significa então libertação mediante pagamento. Eu e você estávamos escravos do pecado. Eu e você, por mais que fôssemos pessoas boas, pessoas religiosas, pessoas que não fizessem mal a ninguém, ainda estamos ou estávamos escravos do pecado.
precisava de alguém pagar um preço. Eu e você não poderíamos pagar. Não poderíamos, porque nós somos pecadores. Os pais não podem salvar os filhos, as esposas não podem salvar os filhos, ninguém aqui pode salvar ninguém, mas alguém pagou um preço. E aqui entra a palavra remissão, que significa perdão completo, que significa cancelamento da culpa. Ou seja, Cristo pagou a nossa dívida não a Satanás, mas a Deus. E qual foi a maneira dele pagar? Irmãos, isso nunca deve sair da nossa mente. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ser libertos. Se tem alguém que nos ama verdadeiramente, é Jesus Cristo. Ele deu a vida dele. E esse texto ele é muito impactante para mim, porque ele me leva a visionar, a contemplar a centralidade da cruz. Cristo não apenas ofereceu a possibilidade do perdão, ele pagou, ele redimiu, ele substituiu. Eu gosto de usar um exemplo, não sei se eu já usei assim aqui, mas conta-se a história de um rei muito justo. E o seu reinado, ele era um reinado muito justo. E um dia ele descobriu que alguém estava roubando no seu reinado. E por ele ser um rei muito justo, ele então disse que os seus líderes ali investigassem quem é. E se essa pessoa for descoberta, essa pessoa vai para uma praça e vai levar 40 chibatadas na praça para todo mundo ver, para que as pessoas saibam que eu não quero pessoas injustas no meu governo, no meu reino. A investigação foi feita e ele descobriu quem era a pessoa. A pessoa era a mãe dele. A mãe dele estava roubando ele. Esse rei era justo e ele disse: ela vai levar 40 chibatadas na praça. E de fato, ela foi levada para a praça, amarraram ela. Todas as pessoas do reino foram convidadas, e aí o homem que ia bater nela se preparou. Só que esse rei, além de justo, ele era um rei amoroso. Ele amava a sua mãe. Ele amava a sua mãe de uma forma tal que ele então decidiu levar chibatadas no lugar da sua mãe. Ele ficou como que abraçado perto de sua mãe, e o responsável pelas chibatadas deu 40 chibatadas nele. Isso, claro, não exemplifica de uma forma tão forte o que Cristo fez por nós. Deus, de fato, ele é justo. Jesus Cristo é justo. Deus é justo. E Deus então envia seu próprio Filho para que o seu Filho sofresse a punição que cabia a nós. É tanto que um dos momentos mais críticos diante da cruz ali é quando Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não poderia olhar ou contemplar aquele momento onde todos os nossos pecados, os do passado, os do presente e os do futuro, estavam sendo levados por Jesus naquela cruz. Era um momento onde alguns dizem que Cristo, ele sofreu a nossa morte. Por isso, ser de Jesus significa viver sem culpa. Aquela culpa condenatória. Talvez tenha culpa do pecado que eu e você cometemos contra ele, mas ele usa o perdão, ele usa o arrependimento e a reconciliação. De fato, a gratidão é fruto de quem sabe que a dívida ela foi paga. Por isso, meus queridos irmãos, a gratidão não é uma disciplina diária. Não é, aliás, a gratidão é uma disciplina diária. Ela não é uma opção, ela é uma ordem. E a ordem diz: sede agradecidos.
Então, não vamos só agradecer um culto de ações de graça, né? Amanhã nós temos motivo para agradecer a Deus. Sexta nós temos. Hoje nós estamos só lembrando de algo que todos nós participamos. Quem pertence a Jesus aqui, quem já é crente, lembre-se, nada acontece fora do plano de Deus. Toda dor, todo sofrimento, toda luta, às vezes a morte, tudo é permitido e está no plano de Deus. Nenhuma vitória é sem graça, porque a graça de Deus é presente. A gratidão também, ela é algo que evangeliza. Então, ter um coração grato vai levar outras pessoas também a ter um coração grato. Eu garanto para você, quando você acordar amanhã de manhã, você vai lembrar assim: eu tenho algo para agradecer a Deus. E quando você passar o dia todo, muito obrigado, Senhor. Quando você estiver indo no ônibus, Senhor, obrigado. Você hoje está sendo impactado a ter, ou está sendo direcionado a ter um coração grato, tanto eu como você. Por isso, eu deixo aqui algumas aplicações. A primeira: a vida cristã é uma resposta de gratidão a Deus. Como eu e você vivemos, é uma resposta de gratidão a Deus. Lembre-se disso. Sem Cristo, nós éramos incapazes de ter um coração grato. Mas agora, nós temos a capacidade de agradecer a Deus, até mesmo no sofrimento. Eu tenho dito que muitas vezes tem lições que a gente só vai aprender no sofrimento. E é no sofrimento que a gente vai ter também um coração grato diante do Senhor. E lembre-se também que em Cristo nós somos herdeiros, livres, perdoados, filhos amados, cidadãos do reino. Por isso, a gratidão não é uma emoção. Pelo contrário, a gratidão é um estilo de vida daqueles que são de Jesus. Por isso, ser de Jesus, como eu falei, é o maior motivo de gratidão que alguém pode ter. Ontem, hoje e sempre. Lembre-se disso. Seja grato a Deus. Talvez isso tire tanto peso de nós, porque às vezes a gente, por não ter um coração grato, a gente é muito reclamador, né? Das coisas. Muito reclamador. Mas tenhamos um coração grato. E graças a Deus, porque nós estamos hoje aqui para agradecer a Ele. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse bom tempo aqui. Nos ajuda sempre a ter um coração grato a Ti. Porque a Bíblia manda. E nós temos motivos, ó Deus, para agradecer ao Senhor. Tantos e tantos motivos que nós nem conseguimos enumerá-los. Mas hoje nós agradecemos pelo que o Senhor fez e tem feito na vida da minha irmã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor usou e tem usado. Muito obrigado pelo crescimento que o Senhor nos tem dado nesse momento. Muito obrigado pela vida dela. Continua abençoando ela, dando a ela, ó Deus, sempre esse coração grato e dando a ela a oportunidade de poder, em meio ao restante do tratamento, continuar agradecendo ao Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, Senhor.